A ideia da prova de artes, assim, né, eu dou aula de arte só para parte de vocês, né? Primeiro, uma prova de, tradicionalmente, 4, 5 questões das 45, né? Mais ou menos 3 de artes visuais, uma de música e uma de dança ou teatro. Normalmente, as de dança ou teatro são questões que, até por conta, acho que do estranhamento das pessoas em geral em relação a esses temas, são questões que uma leitura atenta do texto, uma esperteza aí vinda de um conhecimento razoável de história, resolve. As questões de artes visuais, que historicamente têm se dado muito espaço nas provas do Enem, as questões de arte contemporânea e moderna, nós, né, da parte de artes aqui do gabarito, o Beto também entende da mesma maneira, a gente entende que é muito pouco provável que a gente tenha, mais uma vez, 3 questões de arte contemporânea, o que eu acho meio sacana, inclusive, com vocês. Por quê? Porque é muito difícil de estabelecer padrões, por exemplo, estéticos, ideológicos dentro da arte contemporânea. São questões que normalmente as pessoas ficam muito perdidas com o vocabulário, inclusive, da discussão da arte contemporânea. Então a gente acha muito improvável de ter a mesma presença, né, de muitas questões de arte contemporânea e moderna, muito em função também do fato de que esse momento da arte ali entre o final do século XIX e a atualidade, ele é muito voltado a uma perspectiva extremamente politizada de arte, né? E a gente viu, né, inúmeras vezes, obviamente eu estou levando em consideração o que eles falam, tanto o presidente do INEP quanto o ministro da Educação falam o tempo inteiro de uma prova neutra, o que eu acho também, né, uma inocência. Não há como fazer uma prova neutra, mas se eu quero fugir de polêmica, se eu quero fugir na parte arte de alguma questão que possa levantar, né? Não, essa questão é ligada ao movimento negro, colocou porque essa artista é feminista. Um jeito interessante é ir de romantismo para trás. Dentro, né, do espectro que pode cair, né, só não caía porque eu sinceramente entendo que havia uma predileção por arte contemporânea. Uma das razões, inclusive, daquela aula especial que o Beto vai dar sobre, né, gótico, é obviamente, né, o incêndio da Catedral de Notre Dame, né, que obviamente levanta, né, e desperta interesse por esse período. Vou falar com vocês também, até porque o tempo é curto, de um aspecto sobre música que não passa de um palpite, lembrando que sobre música já caiu rap 3 ou 4 vezes, caiu uma questão sobre funk, pelas mesmas razões. A gente imagina que não vai ser isso, muito em função dessa questão muito ideológica do rap, né? Então eu vou fazer uma outra aposta e quero falar um pouquinho sobre educação física com vocês, que é uma coisa que a maior parte das pessoas nunca ouve falar, e tem algumas questões importantes, né, para que você entenda sob que perspectiva você marca as alternativas de educação física, sobretudo aquelas que vão falar mais pedagogicamente do que a educação física deveria fazer, né, segundo os parâmetros curriculares nacionais. Bom, primeiramente, falando um pouquinho de Idade Média, de arte medieval, de arte gótica, a discussão aqui é sobre esse período, né, entre século XII e XIV, que é justamente, inclusive, o período de construção da Catedral de Notre Dame, que é muito provavelmente a mais visitada catedral do mundo, a mais cortejada, não só, inclusive, pela quantidade de pessoas que vai, mas também pela quantidade de pessoas que apoia a existência da instituição, uma espécie de ONG, né, por trás da manutenção da própria catedral, que é muito mais, né, do que ser necessariamente um templo religioso. Então, primeiro, início do Renascimento urbano, né, esse período da arte gótica, que não é um período que pode ser entendido como um período que depois a Renascença vai negar, né? Há um continuismo em relação à arte gótica do ponto de vista tecnológico, por exemplo, há um continuismo em relação, por exemplo, a temas religiosos, que a gente também vai continuar vendo na Renascença, só que na Renascença vai haver outro tema acompanhando, né, que é o tema laico, que é o tema mitológico, que é o tema, né, que envolve, por exemplo, razão, né, ao invés só de temas religiosos, como a gente tem nesse período. Só que aí, entenda,
entenda, boa parte das coisas contra as quais a gente luta, né, inclusive dando aula para vocês, é um pouco dessa visão extremamente negativa, extremamente pejorativa que a Renascença tinha da Idade Média, entendendo tudo como um borrão de gente atrasada, de fundamentalismo religioso, de falta de competência técnica, por exemplo, para fazer uma arte mimética que copia a realidade. E aí acabou que a arte gótica, né, o nome já é uma sacanagem, né, a arte dos godos, né, a arte dos selvagens, dos bárbaros, um povo muito mal visto, né, pelo cidadão ali médio do século 13, 14, né, as pessoas tinham muito medo deles. Então veja que o nome é para esculachar, o nome é para expor, né? E aí a gente acaba gerando uma visão que eu quero justamente desconstruir. A arte gótica é de absoluta elaboração tecnológica, é de um avanço muito significativo que prepara a Renascença em alguns aspectos e tem algumas características importantes. A verticalidade, né, há uma oposição entre a arte românica, que são prédios mais baixos, mais robustos, com paredes mais largas, inclusive frequentemente chamados de fortaleza do Senhor, né? Janelas pequenas, até porque era o último ponto de defesa de uma aldeia, de uma cidade invadida, era ir para dentro da igreja. Obviamente, quando eu tenho paredes mais finas, vitrais gigantescos, pedagógicos, ensinando para as pessoas sobre a Bíblia, sobre, obviamente, preceitos católicos, quando eu tenho essas estruturas agulhares, né, que faz a gente olhar para cima, dentre outras coisas, revela um processo de urbanização mais evoluído, porque eu tenho cidades, obviamente, que têm mais condição de se proteger. Eu tenho cidades, obviamente, mais organizadas, mais bem urbanizadas, mais, inclusive, seguras, né? Isso acaba levando a esse momento de verticalidade, leveza e luminosidade. Ou seja, a ideia de pensar a Idade Média como Idade das Trevas, né, é um absurdo, porque ao entrar numa catedral gótica, qual a sensação que você tem? É quase uma boate num dia iluminado como esse, né? De onde vem a ideia do sombrio? De onde vem a ideia, inclusive, do macabro? Né? É óbvio que é um preconceito, porque a catedral gótica é justamente a oposição a isso. E aí, esse momento, né, de verticalidade, leveza e luminosidade também, né, essa coisa de se elevar, é associada também ao arco, né? Enquanto o arco do período românico é aquele arco romano, redondo, o arco do período posterior, final da Idade Média, é o arco quebrado ogival, para facilitar você reconhecer, se ele te der estruturas lá para você avaliar. Elevação espiritual, enormes vitrais coloridos, e aí, só para vocês terem uma noção, uma imagem boa para se lembrar a arte românica, essa coisa meio... A Disney abordou isso claramente como o castelo da princesa, o castelo do pessoal legal. A Disney ajudou demais a gente entender a arte gótica de forma negativa, porque aí a hora que você vê essa estrutura aqui, ó, ela quase sempre é o castelo da bruxa, né? Pensa em tudo da Disney que você viu, né? As pessoas boas, normalmente a estrutura é românica. As pessoas que são más, ou que você deve odiar, que é vilão, a estrutura é gótica. Não estou falando que seja uma catedral, é o jeito que o castelo é construído, torres muito agudas e tal. Se você for ver essa estética, viajando só uma gotinha, ela vai ser aproveitada para construir a ideia de vilão na ficção científica. Para quem gosta de Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, os Klingons, as naves deles, coloca as naves em pé. A hora que você olha uma nave Klingon em pé, ela é uma catedral gótica. A hora que você olha boa parte da estética em torno, né, dessa questão do império em Guerra nas Estrelas, é extremamente gótico, né? A discussão sobre isso é espetacular, não é para o Enem, mas ela é espetacular, sobre como isso foi consolidando como uma estética do mal, apesar de ser uma estética originalmente religiosa. Bom, princípios da educação física. Penso que vocês, infelizmente, ainda têm como referência a educação física que eu tive, né?
né, talvez a educação física que você não teve, né? Apesar de vir no seu boletim, você não foi, né? Não fez educação física. Muitas escolas procedem assim, sobretudo no terceiro ano. E aí você tem uma questão aí que é o seguinte: essa educação física de jogar a bola no meio da quadra, que muita gente, né, foi a minha educação física, muito competitiva, elegendo rapidamente os melhores, confundindo o momento de aula como um momento de treino da equipe do colégio. Tudo que remete a isso no Enem está errado, porque a educação física que o Enem, né, se baseia para fazer as questões é a que nós deveríamos ter tido, a educação a partir dos parâmetros curriculares nacionais, que envolve uma educação física colaborativa e não cooperativa, que as pessoas não são hierarquizadas, mas são respeitadas na sua individualidade, inclusiva, aquela educação física que inclusive está interessada em atrair para dentro da escola as práticas físicas de fora da escola, né, a capoeira, o hip hop, como formas inclusive de legitimar a presença das pessoas na escola, o lugar de promoção de saúde, é o lugar do professor que vai te falar de ergonomia, de como sentar, de como correr, de como andar, né, no sentido inclusive de você preservar o seu corpo, ou seja, é um outro parâmetro, um outro referencial. Então, em linhas gerais, aquelas alternativas que você está com vontade de marcar, porque é uma coisa que você experimentou, se você teve esse tipo de educação física tradicional, inclusive termos que o Enem já usou, interdição do corpo, aquele professor de educação física lá atrás que falava o seguinte: senta direito, menina, menino não senta assim de perna aberta, amarra o cabelo direito, você não pode fazer educação física de coque, você tem que amarrar o cabelo com rabo de cavalo. Essa educação física está sendo contestada pelos parâmetros curriculares nacionais, beleza? E para finalizar, a minha aposta em relação à música não passa de um palpite, né? Eu acho música caipira jamais caiu, já foi um item, né, para você julgar, e se não me engano você tinha que marcar baião. Agora eu penso que pode ser uma questão, né, para nós, sobretudo aqui na nossa região, nós todos, gostem vocês ou não, né, somos todos caipiras, e que frequentemente ajudam muito, né, a desconstruir a cultura da qual nós mesmos fazemos parte. Quando você pensa, por exemplo, a própria forma como a gente faz festa junina com churros, né, que é o trem mais ridículo, porque você não vai numa festa italiana que alguém serve quibe. Você não vai numa festa portuguesa que alguém faz, sei lá, macarrão à carbonara. As nossas festas juninas tem pastel, churros, DJ no final, né? Não sei para que serve. Bom, agora, são 4 fases, né? A gente tem essa fase da música caipira que vai até a Segunda Guerra Mundial, muito associada à ideia do campo para o campo, né? É uma pessoa que não é um artista, não vai gravar, né? Muito poucos vão gravar no finalzinho ali, graças a um cara chamado Cornélio Pires, mas é uma música ainda, por exemplo, que não tem muita diferença nem entre primeira e segunda voz, 2 vozes muito parecidas, né? Mandi Sorocabinha, acho que é o nome interessante para se ouvir, para pensar nesse momento, né? Um momento de muito preconceito contra a cultura caipira, muito mais que hoje, né? Inclusive turbinado pelo Jeca Tatu, do Monteiro Lobato e tal. E aí entra um momento muito interessante, que eu acho que pode ser abordado inclusive de forma interdisciplinar, porque tem tudo a ver com geografia, que é a nossa música caipira mudando radicalmente quando, né, boa parte das pessoas que moravam no campo e não tinham nenhum interesse de sair de lá são expulsas graças à Revolução Verde, êxodo rural e inchaço das cidades. Vocês estudam isso ali pelas décadas de 50 e 60. Isso imprime uma mudança muito significativa na música caipira, na perspectiva de que, dentre outras coisas, eu começo a ter instrumentos que não são instrumentos oriundos da cultura caipira. Eu começo a ter temas, lembrando de Milionário José Rico, por exemplo, a estrada, que não é um tema da música caipira, mas passa a ser porque, dentre outras coisas, muitas daquelas pessoas que vão ser chutadas lá do meio rural vão ocupar, né, um ambiente muito aquecido do ponto de vista econômico, que é transportar mercadorias, vão ser caminhoneiros. Então veja a quantidade de músicas do Milionário José Rico, por exemplo, que tem estrada no título. Estrada da Vida é um clássico. E aí depois, para finalizar, a gente tem essa questão da cultura pop, né? A gente tem uma transição aí entre a década de 50 e 80, no meio disso, Leandro e Leonardo, o Chitãozinho Chororó, que é quando realmente o Brasil fica urbano e a música sertaneja tem seu boom dentro das cidades, no sentido inclusive econômico e tal, e o
pop sertanejo, né, que a partir da década de 90, João Bosco e Vinícius, acho que é um exemplo importante dessa transição, que aí a gente tem o fenômeno pop, seguramente economicamente mais viável da história do nosso país, e eu não estou aqui discutindo se você gosta, se você não gosta, a questão é o tamanho do mercado, o tamanho da relevância, o tamanho da importância do pop sertanejo hoje, né? Que tem uma relação estreita com perder as características caipiras, né? Porque você olha o Gustavo Lima, o que há de caipira no que ele faz? O que há de caipira na forma como ele se veste? No cabelo espetado, no corpo cheio de tatuagens. Ou seja, quando você pensa, por exemplo, nessas mudanças, veja o quanto que a música caipira reflete as mudanças do nosso país. Beleza? Um grande abraço a todos, muito boa prova. Obrigado.